O cheiro doce de chocolate derretido misturado com coco fresco pairava no ar quente da tarde. No meio da calçada movimentada de uma avenida em São Paulo, uma jovem segurava com cuidado uma pequena bandeja de madeira. Sobre ela, fileiras de brigadeiros e cocadas brilhavam sob a luz do sol, cada doce embrulhado com paciência em papéis coloridos que ela mesma havia preparado ainda antes do amanhecer. De vez em quando, ela erguia levemente a voz tentando alcançar alguém, entre a multidão que passava apressada. Brigadeiro caseiro, cocada fresca, tudo feito hoje de manhã. A voz era suave e educada, quase tímida, mas na maioria das vezes, ninguém respondia. As pessoas passavam rápido demais, presas ao celular, preocupadas com seus próprios compromissos. Alguns sequer olhavam em sua direção, como se aquela garota parada ali fosse apenas mais um detalhe invisível da cidade. O nome dela era Ana Clara. Tinha apenas 24 anos, mas havia algo em seu olhar que fazia parecer que carregava muito mais tempo de vida dentro de si. Talvez fosse o cansaço acumulado de dias longos. Talvez fosse a responsabilidade que ela assumira cedo demais. Ou talvez fosse simplesmente a expressão silenciosa de alguém que aprendeu que sobreviver exige coragem todos os dias. Para Ana, aquela esquina já não era apenas um ponto da cidade. Era quase como um pequeno território, onde ela lutava diariamente para garantir que a vida continuasse seguindo em frente. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Ana já estava acordada. Enquanto a cidade ainda dormia e as ruas permaneciam silenciosas, ela acendia o fogão simples da pequena cozinha, onde morava com a mãe. Em uma panela antiga misturava leite condensado, chocolate e manteiga, mexendo devagar para que o brigadeiro ficasse no ponto certo. Depois preparava as cocadas, deixava esfriar e começava a enrolar cada doce com paciência, como se cada um deles fosse mais do que um simples produto para vender. Era o resultado de horas de esforço e, acima de tudo, uma pequena esperança embalada em papel colorido. Quando terminava, organizava tudo na bandeja de madeira e saía de casa, ainda com o céu tingido pelas primeiras luzes da manhã. Ela não fazia aquilo porque queria, fazia porque precisava. Seu pai havia morrido quando ela ainda era adolescente, e desde então a vida da família nunca mais foi a mesma. A mãe, que sempre fora uma mulher forte, começou a enfrentar problemas de saúde e já não conseguia trabalhar como antes. As contas continuavam chegando. Os remédios eram caros, e pouco a pouco, Ana percebeu que alguém precisaria assumir a responsabilidade de manter tudo funcionando. Foi assim que, quase sem perceber, ela deixou de lado muitos dos planos que tinha para o futuro e passou a passar os dias nas ruas vendendo doces. Nem sempre era fácil. Havia dias em que o sol parecia queimar sem piedade e as horas passavam devagar demais. Havia momentos em que ela ficava ali por tanto tempo que as pernas começavam a doer, e mesmo assim, quase ninguém parava para comprar. Algumas pessoas eram gentis e compravam um doce ou dois, talvez mais por simpatia do que por vontade. Outras simplesmente desviavam o olhar, como se admitir a presença dela fosse desconfortável demais. Mas Ana raramente deixava que isso aparecesse em seu rosto. Sempre que alguém se aproximava, ela oferecia um sorriso sincero e agradecia, como se aquela pequena compra fosse algo muito maior. Apesar das dificuldades, havia algo em Ana que a cidade ainda não havia conseguido apagar. Talvez fosse a maneira como ela tratava as pessoas, ou a forma como ainda acreditava que a vida podia surpreender de maneiras inesperadas. Quando uma criança parava curiosa diante da bandeja, por exemplo, ela às vezes entregava um brigadeiro de presente. Para muitos aquilo podia parecer apenas um gesto simples. Para Ana, era uma forma de lembrar a si mesma que gentileza ainda tinha valor mesmo em dias difíceis. Naquela tarde, porém, tudo parecia seguir exatamente como sempre. O calor começava a diminuir lentamente e o movimento da cidade aumentava à medida que o fim do expediente se aproximava. Carros ocupavam cada espaço da avenida, ônibus passavam cheios e o som constante de buzinas preenchia o ar. Ana ajeitou a bandeja nas mãos e respirou fundo antes de tentar mais uma vez chamar a atenção de alguém. Brigadeiro, cocada fresca,
Tudo feito hoje. Sua voz se misturou ao barulho da rua, quase desaparecendo no meio do caos cotidiano. Foi então que algo diferente aconteceu. Um carro preto grande e silencioso aproximou-se devagar do meio-fio exatamente diante dela. O veículo parecia completamente fora de lugar naquele trecho simples da rua. A lataria brilhava sob a luz da tarde e o design elegante denunciava imediatamente que não se tratava de um carro comum. Por um instante, Ana pensou que talvez o motorista estivesse apenas procurando um lugar para parar ou esperando alguém sair de algum prédio próximo. Isso acontecia às vezes, e ela já estava acostumada a ignorar carros que não tinham nada a ver com sua pequena rotina. Mas o motor desligou. Por alguns segundos tudo pareceu ficar estranhamente quieto ao redor daquele carro. Então a porta traseira se abriu lentamente e um homem desceu. Ele usava um terno escuro perfeitamente ajustado e tinha a postura calma de alguém acostumado a ser respeitado. Seus movimentos eram tranquilos, sem pressa, como se o tempo ao redor dele funcionasse de maneira diferente do restante da cidade. Ana observou com curiosidade, mas sem imaginar nada fora do comum. Para ela era apenas mais um possível cliente. Quando o homem começou a caminhar em sua direção, ela levantou ligeiramente a bandeja e sorriu com educação, repetindo as mesmas palavras que dizia dezenas de vezes todos os dias. Boa tarde, quer experimentar? O homem parou diante dela e olhou para os doces com atenção. Não foi um olhar rápido como o da maioria das pessoas. Ele realmente observou cada brigadeiro, cada cocada, como se estivesse analisando algo muito mais importante do que simples doces vendidos na rua. Aquilo deixou Ana um pouco surpresa, mas ela continuou esperando em silêncio. O que ela não sabia naquele momento era que algumas pessoas que passavam pela calçada já começavam a reconhecer aquele rosto. Alguns olhares curiosos surgiram discretamente, e um ou outro pedestre diminuiu o passo, como se quisesse confirmar se realmente era quem parecia ser. Porque o homem parado diante da garota não era apenas um cliente qualquer. Seu nome era Leonardo Montenegro, um empresário conhecido em todo o Brasil, dono de empresas gigantescas e frequentemente citado nas notícias como um dos homens mais ricos do país. E naquela tarde aparentemente comum, naquele pequeno pedaço de calçada, onde Ana Clara vendia doces para sobreviver, Leonardo Montenegro estava prestes a iniciar uma conversa que mudaria completamente o rumo da vida daquela jovem, que até poucos minutos antes era apenas mais uma vendedora invisível no meio da multidão da cidade. Leonardo permaneceu alguns segundos olhando para os doces, antes de finalmente pegar um brigadeiro. Ele o segurou com cuidado, como se estivesse avaliando algo muito além de um simples doce vendido na rua. Ana já estava acostumada com pessoas curiosas, que perguntavam preços, olhavam por alguns instantes e depois iam embora. Por isso ela apenas aguardou em silêncio, mantendo o mesmo sorriso educado de sempre. O homem levou o brigadeiro à boca e provou devagar. Por um breve momento, ele não disse nada, apenas mastigou com atenção, como se estivesse tentando reconhecer aquele sabor. Foi você que fez? Perguntou ele. Ana assentiu. Sim, senhor. Eu mesma faço tudo. Ele olhou novamente para a bandeja. Todos. Leonardo pegou mais um doce, dessa vez uma cocada. Observou a textura, o cuidado com que estava embrulhada, e então provou também. O silêncio que se seguiu fez Ana pensar que talvez ele não tivesse gostado. Mas logo depois ele soltou um pequeno suspiro de surpresa. Isso é muito bom. Ela sorriu um pouco tímida. Não era a primeira vez que alguém dizia aquilo, mas ainda assim ouvir um elogio sempre a deixava feliz. Obrigada. Ele então perguntou algo que poucos clientes perguntavam. Quantos você vende em um dia? Ana pensou um pouco antes de responder. Depende do dia. Às vezes 50, às vezes menos. Leonardo franziu levemente a testa, como se estivesse fazendo algum cálculo mental. Depois voltou a olhar para ela com curiosidade. E você fica aqui todos os dias? Quase todos. Há quanto tempo? Ana respirou fundo. Quase 2 anos. O homem pareceu realmente impressionado com aquela resposta. 2 anos vendendo doces na mesma esquina, enfrentando sol, chuva
indiferença e cansaço. Para ele, aquilo dizia muito mais sobre aquela jovem do que qualquer outra explicação. Enquanto conversavam, algumas pessoas começaram a observar discretamente. Um homem de terno que passava pela calçada diminuiu o passo e olhou 2 vezes para Leonardo, como se estivesse tentando confirmar se era realmente quem parecia ser. Outra mulher tirou o celular discretamente e cochichou algo para a amiga. Mas Ana continuava sem perceber nada disso. Para ela, aquele homem era apenas um cliente curioso que tinha parado para conversar. Leonardo pegou a carteira e tirou algumas notas. Vou levar todos. Ana arregalou os olhos por um instante. Aquilo raramente acontecia. Todos eles sorriu levemente. Todos. Ela começou a colocar os doces em uma pequena caixa de papel que sempre levava consigo para quando alguém comprava muitos. Enquanto fazia isso, Leonardo continuava observando cada movimento dela. Havia algo na maneira como Ana trabalhava, calma, cuidadosa, concentrada, que chamava sua atenção. Não era apenas sobre os doces, era sobre ela. Quando Ana terminou de entregar a caixa, Leonardo pegou uma das cocadas e provou novamente como se quisesse ter certeza de algo. Você já pensou em vender isso em um lugar maior? Perguntou ele. Ana soltou uma pequena risada quase sem perceber. Um lugar maior? Sim. Uma loja, talvez. Ela balançou a cabeça com simplicidade. Eu só vendo aqui na rua mesmo. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Havia algo naquela resposta que o fez lembrar de uma época muito distante de sua própria vida. Uma lembrança antiga começou a surgir em sua mente. Uma cozinha pequena, uma panela no fogão, e uma mulher, sua mãe, preparando comida para vender nas ruas, quando ele ainda era apenas um garoto. Ele piscou devagar, como se estivesse voltando ao presente. Ana já estava guardando a bandeja novamente pronta para continuar tentando vender o restante do dia, sem imaginar que aquela conversa tinha despertado algo inesperado dentro daquele homem. Leonardo colocou a caixa de doces dentro do carro, mas antes de entrar virou-se mais uma vez para ela. Olhou diretamente em seus olhos. Não foi um olhar de curiosidade, foi um olhar de reconhecimento, como se ele tivesse acabado de enxergar algo que o resto do mundo havia ignorado por muito tempo. Ele não disse mais nada naquele momento, apenas entrou no carro e o veículo partiu lentamente, desaparecendo no trânsito da avenida. Ana voltou a olhar para a rua, ajeitou a bandeja nas mãos e continuou chamando os clientes como sempre fazia. Para ela, aquele encontro havia sido apenas uma venda incomum, mas para Leonardo Montenegro, aquilo tinha sido apenas o começo. No dia seguinte, o sol ainda não estava tão alto quando Ana já ocupava o mesmo lugar de sempre na calçada. A rotina para ela raramente mudava. Acordar cedo, preparar os doces, pegar o ônibus cheio até o centro da cidade e passar horas tentando vender cada brigadeiro que havia feito com tanto cuidado. Naquela manhã, porém, algo curioso passava pela cabeça dela enquanto organizava os doces na bandeja. Por algum motivo, ela se lembrava do homem elegante que havia comprado todos os doces no dia anterior. Não era comum alguém fazer aquilo. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Durante alguns segundos, ela pensou na maneira como ele observava cada doce, como se estivesse analisando algo muito mais importante do que parecia. Mas logo afastou o pensamento. Pessoas ricas, às vezes, faziam coisas estranhas, pensou ela. Talvez ele só estivesse de bom humor naquele dia. A manhã seguiu tranquila. Algumas pessoas compraram 1 ou 2 doces. Um rapaz jovem comprou 3 brigadeiros e disse que eram para a namorada. Uma senhora idosa comprou uma cocada e ficou conversando por alguns minutos antes de ir embora. Pequenas vendas como essas eram suficientes para manter Ana motivada. Por volta do meio da tarde, quando o calor já começava a pesar sobre a cidade, um carro preto apareceu novamente na avenida. Ana não prestou atenção de imediato. Muitos carros passavam por ali todos os minutos, mas aquele diminuiu a velocidade ao se aproximar da calçada e parou exatamente no mesmo lugar do dia anterior. Ela levantou os olhos. Era o mesmo carro. Antes que ela pudesse pensar muito sobre aquilo, a porta se abriu e o mesmo homem desceu.
Leonardo Montenegro caminhou até ela com a mesma calma de antes. Ana ficou um pouco surpresa, mas sorriu educadamente. Boa tarde de novo. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça. Boa tarde. Durante um breve instante nenhum dos dois falou nada. Leonardo parecia observar novamente os doces com atenção enquanto Ana tentava entender por que alguém como ele voltaria ali outra vez. Você trouxe mais hoje, comentou ele. Ana assentiu. Sempre faço um pouco mais caso venda bem. Leonardo pegou um brigadeiro e provou. Dessa vez, porém, não parecia apenas um cliente curioso. Havia algo diferente em sua expressão, algo mais pensativo. Você faz isso todos os dias? Perguntou ele novamente. Sim. Mesmo quando chove. Ela deu um pequeno sorriso. Principalmente quando chove. As pessoas gostam de doce quando o dia está frio. Leonardo soltou uma leve risada quase imperceptível. A resposta simples parecia carregar uma lógica prática que ele apreciou. E você nunca pensou em fazer outra coisa? Ana deu de ombros com tranquilidade. Já pensei. Mas isso é o que eu consigo fazer agora. A sinceridade da resposta chamou a atenção dele. Não havia autocomiseração. Não havia reclamação. Apenas uma constatação tranquila da realidade. Leonardo comprou mais alguns doces e continuou conversando. Você aprendeu a fazer tudo isso com quem? Com a minha mãe. Ela ainda cozinha. O sorriso de Ana diminuiu um pouco. Não muito. Ela está doente. Leonardo percebeu a mudança no tom da voz dela e decidiu não pressionar com mais perguntas naquele momento. Em vez disso, ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto observava o movimento da rua ao redor. A cidade continuava correndo como sempre. Carros passando, pessoas andando apressadas. E no meio de tudo aquilo, aquela garota continuava ali todos os dias, vendendo doces com uma calma que parecia desafiar o caos ao redor. Quanto custa esse? Perguntou ele apontando para uma cocada. R$ 5. Ele tirou algumas notas do bolso e pagou. Mas novamente deixou mais dinheiro do que o valor correto. Ana percebeu imediatamente. Senhor, o troco. Leonardo balançou a cabeça. Pode ficar. Ela hesitou por um momento. Depois devolveu parte do dinheiro para ele. Eu prefiro cobrar só o preço do doce. Aquela resposta fez Leonardo levantar as sobrancelhas com surpresa. Poucas pessoas recusavam dinheiro extra, mas Ana parecia completamente natural ao fazer aquilo. Você é honesta, disse ele. Ela apenas deu um pequeno sorriso. Eu só vendo doces. Leonardo olhou para ela por alguns segundos em silêncio. Naquele instante, algo começou a se formar em sua mente. Ainda não era exatamente um plano. Era mais uma sensação, uma intuição de que aquela garota tinha algo especial, que não deveria permanecer escondido em uma esquina qualquer da cidade. Mas ele ainda não disse nada. Em vez disso, terminou o doce que estava comendo e se preparou para ir embora. Antes de entrar no carro, virou-se novamente para Ana. Você vai estar aqui amanhã? Ela respondeu naturalmente. Sim. Leonardo assentiu. Então acho que nos vemos amanhã. Ele entrou no carro e o veículo desapareceu novamente no trânsito pesado da avenida. Ana observou por alguns segundos enquanto o carro se afastava. Depois voltou a olhar para a bandeja. Ainda havia alguns doces restantes. Ela respirou fundo e voltou a chamar os clientes. Brigadeiro caseiro, cocada fresca, mas no fundo da mente dela, uma pequena curiosidade começava a crescer. Por que um homem como aquele continuava voltando ali? Nos dias que se seguiram, a presença daquele carro preto começou a se tornar parte inesperada da rotina de Ana. No terceiro dia, ele voltou. No quarto também. Sempre por volta do mesmo horário da tarde, quando o sol começava a perder a força e o movimento da avenida ficava mais intenso. No início, Ana achou que era apenas coincidência. Talvez aquele homem trabalhasse por perto. Talvez simplesmente gostasse dos doces. Mas à medida que os dias passavam, ela começou a perceber que havia algo diferente na forma como ele se comportava. Ele nunca parecia com pressa. Enquanto a maioria das pessoas comprava um doce e seguia caminho imediatamente, Leonardo ficava alguns minutos ali. Às vezes perguntava sobre os ingredientes, outras vezes comentava sobre o movimento da rua. Em certos momentos,
Ele simplesmente observava o fluxo das pessoas passando diante deles, como se estivesse pensando em algo distante. Ana ainda não sabia exatamente quem ele era. Para ela, Leonardo era apenas um homem educado, bem vestido e claramente bem-sucedido, mas nada além disso. Em uma das tardes, enquanto ele provava novamente um brigadeiro, perguntou algo que ninguém jamais havia perguntado antes. Você gosta de fazer isso? Ana demorou um pouco para responder. Ela olhou para a bandeja, depois para as pessoas caminhando apressadas pela calçada. Eu gosto quando as pessoas gostam, disse finalmente. Leonardo inclinou a cabeça, curioso. O que você quer dizer? Ela sorriu levemente. Quando alguém prova e sorri, ou volta outro dia para comprar mais, isso faz parecer que vale a pena. A resposta simples ficou ecoando na mente dele por alguns segundos. Para um homem que passava a maior parte do tempo em reuniões, contratos e decisões milionárias, aquela lógica era quase desconcertante. Para Ana, o valor das coisas parecia muito mais direto. Ele observou a maneira como ela organizava novamente os doces na bandeja, cada brigadeiro colocado cuidadosamente no lugar, cada cocada arrumada com atenção. Não havia pressa, não havia descuido. Era como se cada pequeno detalhe tivesse importância. Quantos doces você faz por dia? Perguntou ele. Depende. Geralmente uns 100. E vende todos. Ela balançou a cabeça. Nem sempre. Leonardo ficou pensativo. E o que acontece com os que sobram? Ana deu de ombros com naturalidade. Alguns eu levo para casa. Outros eu dou para crianças ou para pessoas que passam fome. Ele levantou os olhos imediatamente. Você dá de graça? Ela respondeu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Se eles estão com fome, sim. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Aquilo era algo que ele raramente via. No mundo em que vivia, tudo tinha preço. Tudo era calculado, negociado, transformado em números e resultados. Mas ali diante dele, estava uma jovem que trabalhava o dia inteiro para sobreviver, e mesmo assim, ainda encontrava espaço para dividir o pouco que tinha. Um grupo de executivos passou pela calçada naquele momento, e um deles reconheceu Leonardo imediatamente. O homem ficou claramente surpreso ao vê-lo parado ali, conversando com uma vendedora de rua. Senhor Montenegro, disse ele, aproximando-se. Ana franziu levemente a testa ao ouvir aquele nome. O executivo apertou a mão de Leonardo rapidamente. Não esperava encontrá-lo aqui. Leonardo respondeu com naturalidade. Estou apenas comprando doces. O homem olhou para Ana com curiosidade, claramente sem entender muito bem a situação, mas logo se despediu e seguiu o caminho. Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois olhou novamente para Leonardo. Montenegro. Ele percebeu imediatamente que ela estava tentando lembrar de algo. É o meu sobrenome, respondeu com calma. Ana pensou por um instante. Então seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você é aquele empresário? Leonardo soltou uma pequena risada. Depende de qual. Ela ficou um pouco constrangida de repente. Desculpe, eu não sabia. Ele deu de ombros com tranquilidade. Isso não muda o sabor do brigadeiro. A resposta fez Ana rir pela primeira vez desde que o conhecera. O momento de leveza fez o ambiente parecer mais simples novamente. Mas dentro da mente de Leonardo, algo começava a se tornar mais claro a cada dia. Ele já havia construído empresas gigantescas, já havia investido em projetos milionários, já havia tomado decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas naquela esquina movimentada de São Paulo, olhando para aquela garota que vendia doces com uma dignidade silenciosa, ele começava a sentir algo que não experimentava havia muito tempo, uma sensação de propósito. Antes de ir embora naquele dia, Leonardo olhou novamente para a bandeja quase vazia. Depois olhou para Ana. Você já pensou em ter uma loja? Ela riu novamente, dessa vez com um pouco mais de incredulidade. Uma loja? Isso parece um sonho muito distante. Leonardo não respondeu imediatamente. Ele apenas observou o movimento da rua por alguns segundos. Então voltou a olhar para ela. E pela primeira vez, desde que a conhecera, havia algo diferente em seu olhar. Algo que parecia o começo de uma decisão. Mas Ana ainda não sabia disso. E talvez nem ele mesmo soubesse exatamente ainda. Porque às vezes,
Uma ideia começa pequena, quase invisível, exatamente como aquela garota que todos os dias permanecia naquela esquina vendendo doces, enquanto o resto da cidade passava apressado sem realmente enxergá-la. Naquela noite, depois de deixar o centro da cidade, Leonardo Montenegro permaneceu em silêncio no banco traseiro do carro, enquanto o motorista dirigia pelas avenidas iluminadas de São Paulo. Do lado de fora, os prédios altos refletiam as luzes da cidade e o trânsito lento fazia os carros avançarem em pequenos movimentos. Normalmente, aquele trajeto era o momento em que ele aproveitava para responder mensagens ou revisar relatórios no celular. Mas naquele dia, ele não pegou o telefone. Seus pensamentos estavam em outro lugar, na imagem de uma jovem parada em uma esquina segurando uma bandeja de doces. Era estranho para ele perceber como algo tão simples havia ficado preso em sua mente. Durante anos, sua vida girara em torno de reuniões, negociações e decisões que envolviam números enormes. Empresas inteiras dependiam das escolhas que ele fazia. Pessoas o procuravam todos os dias, com projetos grandiosos, propostas milionárias e ideias aparentemente revolucionárias. Mas nenhuma dessas coisas tinha ocupado sua mente como aquela cena simples, uma garota vendendo doces. Ele fechou os olhos por um momento e, sem perceber, uma lembrança antiga começou a surgir. Era uma cozinha pequena com paredes simples e uma janela que deixava entrar o sol da manhã. Sobre o fogão, uma panela fumegava, enquanto uma mulher mexia alguma coisa com cuidado. O cheiro de açúcar caramelizado se espalhava pelo ambiente. Leonardo tinha talvez 10 anos naquela lembrança. Ele estava sentado à mesa, enquanto observava a mãe preparar doces que ela venderia mais tarde na rua. Precisa mexer devagar, dizia ela com paciência. Se mexer rápido demais, queima. Ele lembrava do jeito como ela sorria mesmo quando estava cansada. A vida deles nunca fora fácil. A mãe acordava cedo, preparava os doces, e depois passava horas caminhando pelas ruas tentando vendê-los. Algumas vezes voltava para casa com quase tudo vendido, outras vezes não, mas ela nunca reclamava, sempre dizia a mesma coisa: enquanto tivermos coragem para tentar de novo amanhã, ainda temos esperança. Leonardo abriu os olhos novamente dentro do carro. Ele não pensava naquela lembrança havia muitos anos. A verdade era que depois que sua vida mudou e o sucesso chegou, ele passou a se afastar cada vez mais daquele passado. Não porque tivesse vergonha, mas porque a vida seguiu rápido demais. Empresas cresceram, responsabilidades aumentaram, e aos poucos, as memórias de uma infância simples ficaram escondidas em algum canto distante da mente. Até aquela semana, até encontrar Ana Clara naquela esquina. Havia algo na maneira como ela falava, como trabalhava, e até na forma como sorria que lembrava muito sua mãe. A mesma calma diante das dificuldades, a mesma dignidade silenciosa, a mesma insistência em continuar, apesar das circunstâncias. O carro parou diante de um prédio alto e moderno no centro financeiro da cidade. Leonardo saiu e entrou no saguão elegante do edifício onde ficava sua empresa. Funcionários ainda caminhavam apressados mesmo já sendo noite. Alguns o cumprimentaram com respeito enquanto ele passava. Tudo ali parecia organizado, eficiente e controlado. Mas seus pensamentos ainda estavam na pequena esquina, onde uma garota continuava vendendo doces. Na manhã seguinte, Leonardo chegou cedo ao escritório. Durante a primeira reunião do dia, enquanto executivos discutiam números e projeções em uma tela enorme, ele percebeu que sua atenção se perdia com facilidade. Em certo momento, um dos diretores perguntou sua opinião sobre um investimento importante. Leonardo respondeu automaticamente, mas sua mente ainda estava distante. Quando a reunião terminou, ele ficou sozinho na sala por alguns minutos, olhando pela janela do prédio. A cidade se estendia abaixo dele como um mar de concreto e movimento. Milhões de pessoas, milhões de histórias, e entre todas elas uma pequena história continuava chamando sua atenção. Ele pegou o telefone e ligou para seu assistente. "Você poderia verificar uma coisa para mim?" perguntou. "Claro, senhor." Leonardo hesitou por um segundo antes de falar. "Há uma vendedora de doces em uma avenida perto do centro.
uma jovem chamada Ana Clara. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre ela. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio, como se o assistente estivesse surpreso com o pedido. Certo, vou ver o que consigo descobrir. Leonardo desligou o telefone e voltou a olhar pela janela. Ele não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez fosse algo mais profundo. Mas uma coisa era certa. Depois de tantos anos tomando decisões gigantescas que afetavam empresas inteiras, ele começava a sentir que aquela pequena história, a história de uma garota vendendo doces para sobreviver, poderia ser uma das decisões mais importantes que ele ainda tomaria. E naquele momento, em outra parte da cidade, Ana Clara continuava sua rotina, sem imaginar que alguém começava a olhar para sua vida com muito mais atenção do que ela jamais poderia esperar. Na tarde seguinte, o movimento na avenida estava ainda mais intenso do que o normal. O céu começava a ganhar tons alaranjados, enquanto o sol descia lentamente entre os prédios altos, e a cidade parecia correr contra o relógio, mais uma vez. Ana Clara já estava naquele mesmo lugar desde o início da manhã. A bandeja agora estava mais leve, com apenas alguns brigadeiros e 2 cocadas restantes. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha e respirou fundo, antes de chamar mais uma vez. Brigadeiro caseiro, cocada fresca. Algumas pessoas olharam, mas continuaram andando. Ana já estava acostumada. Quando alguém finalmente parava para comprar aquilo, quase sempre parecia uma pequena vitória no meio de um dia longo. Foi então que ela ouviu o som de um carro parando ao lado do meio-fio. Sem precisar olhar, ela já imaginava quem poderia ser. Quando levantou os olhos, viu o mesmo carro preto de sempre. E poucos segundos depois, Leonardo Montenegro saiu dele novamente. Ana sorriu dessa vez com mais naturalidade do que nos primeiros dias. Boa tarde, Leonardo respondeu com um leve sorriso. Boa tarde, Ana. Ela ficou um pouco surpresa ao perceber que ele lembrava seu nome. Hoje sobrou pouco, comentou ela, levantando ligeiramente a bandeja. Leonardo observou os doces restantes. Isso é bom sinal. Ele pegou um brigadeiro e provou lentamente como fazia todas as vezes. Mas naquele dia, havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia mais pensativo, como alguém que estava prestes a dizer algo importante. Depois de alguns segundos em silêncio, ele finalmente falou. Posso te fazer uma pergunta? Ana assentiu. Claro. Leonardo olhou diretamente para ela. Se você tivesse uma oportunidade de mudar sua vida, você aceitaria? A pergunta pegou Ana completamente de surpresa. Ela franziu levemente a testa. Depende. Depende do quê? Depende da oportunidade. Leonardo sorriu discretamente com a resposta. Ela não parecia ingênua. Ele respeitou isso. E se essa oportunidade fosse abrir um negócio seu? Ana ficou em silêncio por um momento. O barulho da avenida continuava ao redor deles, carros passando, pessoas conversando, passos apressados na calçada. Mas para ela parecia que tudo havia diminuído de volume de repente. Um negócio, repetiu ela. Leonardo assentiu. Uma loja. Ana soltou uma pequena risada nervosa. Eu acho que o senhor está brincando. Eu não costumo brincar com coisas assim. Ela olhou para ele tentando entender se aquilo era sério. Eu vendo doces na rua, disse ela com simplicidade. Eu sei. Eu não tenho dinheiro para abrir loja nenhuma. Leonardo colocou as mãos nos bolsos e respondeu com calma. E se isso não fosse um problema? Ana piscou algumas vezes. Aquilo parecia absurdo. Por que o senhor faria isso? Leonardo demorou alguns segundos para responder. Ele olhou para os prédios ao redor, depois para o movimento da rua, como se estivesse organizando seus pensamentos. Porque eu conheço potencial quando vejo. Ana permaneceu em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Durante anos ninguém havia olhado para o que ela fazia daquela forma. Para a maioria das pessoas, ela era apenas mais uma garota tentando vender doces na rua. Leonardo continuou. Seus doces são bons, muito bons. Ela sorriu um pouco sem jeito. Obrigada. Mas não é só isso. Ele apontou discretamente para a bandeja. É a maneira como você trabalha. O cuidado que você tem. A forma como trata as pessoas.
Ana sentiu um leve aperto no peito ao ouvir aquilo, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia realmente enxergar o esforço por trás daquilo tudo. Mesmo assim, a dúvida ainda era maior. E o que exatamente o senhor está propondo? Perguntou ela com cautela. Leonardo respirou fundo. Então finalmente disse as palavras que mudariam o rumo daquela história. Eu quero investir em você. Ana ficou completamente imóvel. O barulho da cidade continuava ao redor, mas para ela parecia distante. Investir em mim? Leonardo assentiu. Eu quero ajudar você a transformar esses doces em um negócio de verdade. Ela olhou para a bandeja em suas mãos. Depois olhou novamente para ele. Sua mente tentava encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Isso não faz sentido, disse ela finalmente. Leonardo sorriu levemente. Às vezes as melhores decisões da vida não fazem sentido no começo. Ana ainda parecia atordoada. Eu nem sei quem o senhor realmente é. Leonardo soltou uma pequena risada. Isso pode ser resolvido. Ele pegou um cartão no bolso e entregou para ela. Ana olhou para o cartão. O nome Leonardo Montenegro estava impresso em letras elegantes acompanhado do logotipo de uma das maiores empresas do país. Ela levantou os olhos lentamente. Isso é sério, Leonardo respondeu com tranquilidade. Completamente. Ana segurou o cartão com cuidado, como se fosse algo frágil. Seu coração batia mais rápido, porque pela primeira vez desde que começara a vender doces naquela esquina, alguém estava oferecendo algo que parecia impossível. Uma porta para um futuro diferente. Mas naquele momento, ela ainda não sabia se aquilo era um sonho, ou apenas algo bom demais para ser verdade. Ana ficou alguns segundos olhando para o cartão em suas mãos. As letras pareciam simples, mas carregavam um peso que ela nunca havia sentido antes. O nome Leonardo Montenegro não era totalmente desconhecido para ela. Já havia ouvido esse sobrenome em notícias na televisão do pequeno apartamento onde morava com a mãe. Empresário investidor, dono de empresas enormes. Um homem que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Por isso mesmo tudo aquilo parecia ainda mais difícil de acreditar. Ela levantou os olhos novamente para ele. Eu não entendo. Por que eu? Leonardo não respondeu imediatamente. Ele parecia observar a rua por um momento, como se buscasse as palavras certas. Porque você trabalha duro, disse ele por fim. Ana balançou a cabeça devagar. Muita gente trabalha duro. É verdade. Então por que eu? Leonardo voltou a olhar diretamente para ela. Porque muita gente trabalha duro, mas pouca gente trabalha com dignidade. A resposta a deixou em silêncio. Durante anos Ana nunca havia pensado no que fazia daquela maneira. Para ela vender doces era apenas uma necessidade, algo que precisava ser feito para pagar contas, comprar remédios para a mãe e manter a vida funcionando. Mas ouvir alguém falar sobre aquilo como se tivesse valor foi algo completamente novo. Mesmo assim a desconfiança ainda permanecia. Isso parece bom demais para ser verdade, disse ela. Leonardo sorriu de leve. Eu imagino. E se for algum tipo de pegadinha? Ele riu discretamente. Eu não costumo fazer pegadinhas. Ana ainda segurava o cartão com cuidado. E o que acontece se eu aceitar? Leonardo respondeu com calma. Você aprende. Ela franziu a testa. Aprendo, sim, a administrar um negócio, a transformar esses doces em algo maior. Ana olhou novamente para a bandeja quase vazia. Durante 2 anos aquela bandeja havia sido o centro de sua vida. Cada doce ali representava horas de trabalho, esperança e esforço. Eu não sei nada sobre negócios, disse ela. Leonardo deu de ombros. Eu também não sabia quando comecei. Essa resposta chamou a atenção dela. Você, ele assentiu. Eu comecei pequeno também. Ana tentou imaginar aquilo. Era difícil visualizar aquele homem elegante e poderoso, começando da mesma forma que ela. Eu tive ajuda? Perguntou ela com cautela. Leonardo respondeu com honestidade. Não. Então por que quer ajudar alguém que nem conhece? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Leonardo demorou um pouco antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz parecia um pouco mais baixa. Porque eu conheci alguém muito parecido com você uma vez. Ana ficou curiosa. Quem? Ele olhou para o movimento da rua, enquanto respondia. Minha mãe. Ana permaneceu em silêncio. Leonardo continuou. Ela também vendia comida nas ruas.
Por um momento parecia que ele estava olhando para uma lembrança distante. Ela acordava cedo todos os dias, preparava tudo sozinha e passava horas tentando vender. Ana sentiu algo apertar dentro do peito ao ouvir aquilo. Era uma história que parecia muito familiar. E o que aconteceu com ela? Perguntou ela. Leonardo demorou alguns segundos antes de responder. Ela nunca teve uma oportunidade. O tom da voz dele era tranquilo, mas carregava algo mais profundo. Ela trabalhou a vida inteira, mas ninguém nunca parou para ver o que ela realmente podia fazer. Ana apertou levemente o cartão em suas mãos. Agora tudo começava a fazer um pouco mais de sentido. Leonardo respirou fundo antes de continuar. Quando eu vejo você aqui todos os dias, fazendo tudo isso sozinha, eu lembro dela. Ana não sabia o que dizer. Nunca havia imaginado que sua pequena rotina na esquina da cidade poderia despertar algo tão pessoal em alguém como ele. Depois de alguns segundos em silêncio, Leonardo falou novamente. Eu não estou te oferecendo caridade. Ana levantou os olhos imediatamente. Então o que é? Ele respondeu com firmeza. Uma oportunidade. A palavra ficou ecoando na mente dela. Oportunidade. Era algo que ela raramente havia tido. E se eu falhar? Perguntou ela. Leonardo respondeu sem hesitar. Então você aprende. Ela respirou fundo. Seu coração batia rápido. Parte dela queria acreditar imediatamente. Outra parte tinha medo, porque aceitar aquela proposta significava mudar tudo. Leonardo percebeu a dúvida no olhar dela. Você não precisa decidir agora, disse ele. Não, ele balançou a cabeça. Pense. Converse com sua mãe. Veja se isso é algo que você realmente quer. Ana assentiu lentamente. Eu posso pensar. Leonardo sorriu levemente. É exatamente isso que eu espero. Ele então olhou para a bandeja, mas antes de ir, pegou os 2 últimos brigadeiros e a última cocada. Eu vou levar esses. Ana sorriu. Isso significa que hoje eu vendi tudo. Leonardo pagou e guardou a caixa. Antes de entrar no carro, olhou para ela mais uma vez. Eu volto em alguns dias. Ana segurou o cartão com cuidado, enquanto o carro desaparecia no trânsito. O céu já estava ficando escuro. As luzes da cidade começavam a acender uma a uma. Ela olhou novamente para o cartão em suas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara sentiu algo diferente crescendo dentro dela. Não era apenas esperança, era a sensação de que talvez a vida estivesse prestes a mudar de uma maneira que ela nunca ousou imaginar. Naquela noite, Ana voltou para casa mais silenciosa do que de costume. O ônibus estava cheio como sempre, pessoas cansadas voltando do trabalho, algumas olhando para o celular, outras apenas encarando o vazio, depois de um dia longo. Ela segurava a bandeja vazia no colo, mas o que realmente ocupava seus pensamentos era o pequeno cartão guardado no bolso. Ela tirou o cartão novamente e o observou sob a luz fraca do ônibus. Leonardo Montenegro. O nome parecia ainda mais pesado agora. Ela pensava nas palavras que ele havia dito. Uma oportunidade, abrir um negócio, transformar seus doces em algo maior. Tudo isso parecia distante demais da realidade que ela conhecia. Quando o ônibus finalmente chegou ao bairro onde morava, o céu já estava escuro. As ruas eram mais silenciosas ali, iluminadas apenas por postes de luz antigos. Ana caminhou alguns minutos até chegar ao pequeno prédio simples, onde ficava seu apartamento. Ao abrir a porta, encontrou a mãe sentada na mesa da cozinha. Você chegou, filha. A voz da mãe era calma, mas carregava o cansaço de quem lutava contra a saúde frágil há muito tempo. Ana colocou a bandeja sobre a mesa e se aproximou. Hoje eu vendi tudo. A mãe sorriu. Isso é bom. Mas logo percebeu que havia algo diferente na expressão da filha. O que aconteceu? Ana sentou-se lentamente. Por alguns segundos ela não disse nada. Depois tirou o cartão do bolso e colocou sobre a mesa. A mãe pegou o cartão e leu o nome. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Montenegro. Ana assentiu. Ele tem comprado doces comigo essa semana. A mãe levantou o olhar. Esse Montenegro, sim. Houve um breve silêncio na pequena cozinha. E por que um homem como esse está comprando doces na rua? Perguntou a mãe. Ana respirou fundo. Ele disse que quer investir em mim. A mãe ficou imóvel por um instante. Investir. Ele quer me ajudar a abrir um negócio.
A mãe encostou lentamente na cadeira, como se estivesse tentando processar a informação. E você acredita nisso? Ana hesitou. Eu não sei. A verdade era que ela ainda estava tentando entender tudo. A mãe olhou novamente para o cartão. Ele pareceu sério. Sim. Ele pediu algo em troca. Ana balançou a cabeça. Não. A mãe ficou pensativa por alguns segundos. E o que você respondeu? Que eu precisava pensar. A mãe sorriu de leve. Você respondeu certo. Ana olhou para ela. Você acha que eu deveria aceitar? A mãe não respondeu imediatamente. Ela caminhou devagar até o fogão e começou a preparar chá, como sempre fazia quando precisava pensar. Filha, disse ela depois de alguns segundos, a vida às vezes coloca coisas inesperadas no nosso caminho. Ana escutava com atenção. Algumas dessas coisas são boas, outras não. Ela colocou 2 xícaras na mesa. Mas existe uma pergunta que você precisa fazer. Ana inclinou a cabeça. Qual? A mãe olhou diretamente para ela. Se essa oportunidade não existisse, você continuaria fazendo o que faz agora. Ana respondeu sem pensar. Sim. A mãe assentiu. Então você não está perdendo nada ao tentar. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Ana. Mas e se der errado? Perguntou ela. A mãe sorriu com carinho. Filha, nós já começamos do lugar mais difícil. Ela segurou a mão da filha. Você já construiu tudo o que tem do zero. Ana sentiu os olhos ficarem levemente úmidos. Eu só tenho medo de acreditar. A mãe apertou sua mão com gentileza. Acreditar nunca foi o problema. Ela olhou para a bandeja vazia sobre a mesa. O problema sempre foi ter oportunidade. Ana ficou em silêncio, porque no fundo ela sabia que aquilo era verdade. Durante 2 anos, ela acordou cedo, trabalhou duro e enfrentou todos os dias, sem reclamar. Mas nunca houve realmente uma porta aberta diante dela. Até agora. Mais tarde, naquela noite, já deitada na cama, Ana continuava olhando para o cartão. Ela pensava nas palavras de Leonardo, pensava na conversa com a mãe, pensava em como sua vida poderia ser diferente, mas também pensava no medo, porque aceitar aquela proposta significava sair da única realidade que ela conhecia. Significava arriscar. Ela virou o cartão entre os dedos mais uma vez, e então tomou uma decisão silenciosa. No dia seguinte, ela voltaria para a mesma esquina de sempre. E se Leonardo Montenegro realmente aparecesse novamente, ela teria uma resposta para ele. Na manhã seguinte, Ana acordou ainda antes do despertador tocar. O céu do lado de fora da janela ainda estava escuro, e a cidade parecia dormir em silêncio. Por alguns segundos, ela permaneceu deitada, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos que haviam ocupado sua mente durante toda a noite. O cartão de Leonardo Montenegro ainda estava sobre a pequena mesa ao lado da cama. Ela o pegou novamente. Aquele pequeno pedaço de papel parecia carregar um peso enorme agora. Não era apenas um nome impresso ali, era uma possibilidade, um caminho completamente diferente daquele que ela vinha seguindo há anos. Ana respirou fundo, levantou-se da cama e foi para a cozinha. A rotina começou como sempre. Ela acendeu o fogão, colocou a panela no fogo e começou a preparar os doces. O cheiro de chocolate logo se espalhou pelo pequeno apartamento, misturado com o aroma do coco que ela preparava para as cocadas. Mas naquela manhã, havia algo diferente. Cada movimento parecia um pouco mais lento, mais cuidadoso, como se ela estivesse pensando em cada detalhe. Enquanto mexia o brigadeiro na panela, lembrou-se das palavras da mãe na noite anterior. Você não está perdendo nada ao tentar. Talvez fosse verdade. Talvez a única coisa realmente perigosa fosse deixar o medo decidir por ela. Algumas horas depois, Ana já estava na mesma esquina de sempre. O movimento da cidade começava a crescer, carros passavam sem parar, e as pessoas caminhavam apressadas pela calçada. Ela colocou a bandeja em posição e começou a chamar os clientes. Brigadeiro caseiro, cocada fresca. O dia seguiu normalmente durante a manhã. Algumas vendas, algumas conversas rápidas, algumas pessoas que apenas olhavam e seguiam em frente. Mas no fundo de sua mente, Ana sabia que estava esperando algo, ou melhor, alguém.
As horas passaram devagar. O sol começou a descer lentamente entre os prédios, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. E então, finalmente, o carro preto apareceu novamente. Ana reconheceu imediatamente. O veículo diminuiu a velocidade e parou no mesmo lugar de sempre. Por um instante, seu coração começou a bater mais rápido. A porta se abriu. Leonardo Montenegro saiu do carro com a mesma tranquilidade de sempre. Ele caminhou até ela e sorriu levemente. "Boa tarde, Ana." Ela respondeu tentando parecer calma. "Boa tarde." Leonardo olhou para a bandeja. Como foi o dia normal? Ele pegou um brigadeiro e provou. Bom como sempre. Ana respirou fundo. Sabia que aquele era o momento. "Eu pensei no que o senhor disse", falou ela. Leonardo levantou os olhos. Pensou. Ela assentiu. "Conversei com minha mãe." E Ana hesitou por um segundo. Então respondeu. "Eu quero tentar." Por um momento Leonardo permaneceu em silêncio, mas logo um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Não era um sorriso de surpresa. Era mais o sorriso de alguém que já esperava aquela resposta. "Isso é bom." Ana cruzou os braços levemente, ainda um pouco nervosa. "Mas eu tenho algumas condições." Leonardo levantou uma sobrancelha com curiosidade. "Condições?" "Sim." Ele parecia genuinamente interessado agora. "Quais?" Ana falou com firmeza. "Eu não quero caridade." Leonardo assentiu imediatamente. "Nem eu." Ela continuou. "Se isso vai acontecer, eu quero aprender tudo. É exatamente essa a ideia. E eu quero continuar trabalhando." Leonardo sorriu. "Isso também faz parte do plano." Ana parecia um pouco mais tranquila agora. "Então o que acontece agora?" Leonardo olhou para o movimento da avenida por um momento. Depois respondeu. "Agora começa a parte difícil." Ana franziu levemente a testa. "Difícil?" "Sim." Ele apontou para a bandeja de doces. "Transformar algo pequeno em algo grande exige trabalho." Ela sorriu. "Trabalho eu já conheço." Leonardo riu discretamente. "Eu imaginei." Ele então pegou um pequeno bloco de notas do bolso e escreveu algo. Depois entregou para ela. Era um endereço. "Meu escritório." Ana olhou curiosa. "Quando, amanhã de manhã?" Ela arregalou os olhos. Amanhã Leonardo assentiu. "Se vamos fazer isso, vamos fazer direito." Ana sentiu novamente aquele frio na barriga. Porque agora tudo estava realmente começando. Leonardo comprou os doces restantes da bandeja e se preparou para ir embora. Antes de entrar no carro, porém, olhou para Ana mais uma vez. "Traga sua melhor receita amanhã." Ela sorriu. "Eu sempre trago." O carro partiu novamente. Ana ficou parada por alguns segundos olhando o endereço anotado no papel. Um escritório no centro financeiro da cidade, um lugar que ela nunca imaginou entrar. Ela fechou a bandeja vazia e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. E enquanto o céu escurecia lentamente sobre São Paulo, uma sensação nova crescia dentro dela. Não era apenas esperança, era a sensação de que pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia maior do que o medo. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou antes mesmo do sol nascer, como fazia todos os dias. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. O pequeno apartamento parecia mais silencioso, e cada movimento dela carregava uma mistura estranha de ansiedade e esperança. Ela preparou os doces como sempre fazia, mexendo o brigadeiro com cuidado na panela, enquanto o cheiro de chocolate se espalhava pela cozinha. Mas desta vez não era apenas mais um dia de vendas na rua. Aqueles doces seriam levados para um lugar completamente diferente. Quando terminou, colocou alguns brigadeiros e cocadas em uma pequena caixa e se arrumou com mais cuidado do que o habitual. Antes de sair, sua mãe segurou sua mão. "Lembre-se de quem você é", disse ela com um sorriso tranquilo. Ana assentiu e saiu. O centro financeiro de São Paulo parecia outro mundo. Prédios de vidro refletiam a luz da manhã. Carros elegantes entravam e saíam de garagens privadas, e pessoas vestidas com roupas formais caminhavam rapidamente entre os edifícios. Ana parou por alguns segundos diante do prédio indicado no papel que Leonardo havia dado. Era alto, moderno e intimidante. Por um momento ela pensou em voltar, mas então respirou fundo e entrou. A recepção era ampla, silenciosa e organizada.
O chão brilhava, e atrás do balcão uma recepcionista a cumprimentou com educação. Quando Ana disse o nome de Leonardo Montenegro, a mulher imediatamente pegou o telefone. Ele está esperando por você. Alguns minutos depois, um assistente a levou até o andar superior. Quando a porta do escritório se abriu, Ana encontrou Leonardo em frente a uma grande janela que dava vista para toda a cidade. Ele se virou e sorriu. Você veio. Ana levantou a pequena caixa de doces. Eu trouxe minha melhor receita. Leonardo riu discretamente. Então vamos começar por aí. Ele chamou 2 executivos que estavam em outra sala e colocou os doces sobre a mesa de reunião. Todos provaram em silêncio por alguns segundos. Um dos executivos levantou as sobrancelhas. Isso é excelente. Leonardo apenas observava a reação deles. Depois olhou novamente para Ana. Eu te disse. Mas aquilo era apenas o começo. Nos meses seguintes, Ana mergulhou em um mundo completamente novo. Leonardo cumpriu sua promessa. Ele não apenas investiu dinheiro, ele ensinou. Ana passou a frequentar cursos de administração, aprendeu sobre custos, marketing, fornecedores e atendimento ao cliente. Muitas vezes, ela se sentia perdida no meio de termos que nunca tinha ouvido antes. Houve dias difíceis, dias em que ela voltava para casa exausta com a sensação de que talvez aquilo fosse grande demais para ela, mas sempre que pensava em desistir, lembrava-se de algo simples. Se ela tinha conseguido sobreviver vendendo doces na rua durante 2 anos, ela também conseguiria aprender. Pouco a pouco as coisas começaram a tomar forma. Um pequeno espaço comercial foi alugado em um bairro movimentado. Não era uma loja grande, mas era suficiente para começar. No dia em que a placa foi instalada acima da porta, Ana ficou olhando para ela por vários minutos. O nome escolhido foi Doce Esperança, porque era exatamente isso que aqueles doces representavam. No começo, os clientes eram poucos. Alguns entravam por curiosidade, outros porque haviam visto uma pequena reportagem sobre a história da jovem que saiu da rua para abrir sua própria loja. Ana atendia cada pessoa com o mesmo cuidado que tinha quando vendia doces na esquina. E algo curioso começou a acontecer. As pessoas voltavam. Elas voltavam pelo sabor dos doces, mas também pela história por trás deles. Aos poucos, a pequena loja começou a ganhar fama. Fotos apareceram nas redes sociais, clientes recomendavam o lugar para amigos, e em poucos meses, a Doce Esperança já tinha filas na porta em alguns dias. Leonardo observava tudo com orgulho silencioso, mas para ele o sucesso da loja nunca foi a parte mais importante. O que realmente importava era ver Ana crescer. 3 anos depois, a história parecia completamente diferente. A Doce Esperança já tinha 3 lojas em São Paulo. Ana havia contratado funcionários, treinado equipes e criado novas receitas que se tornaram populares na cidade. Mas apesar de tudo isso, havia um lugar que ela nunca esqueceu, aquela esquina. Em uma tarde tranquila de domingo, Ana voltou até lá. A cidade continuava tão movimentada quanto antes. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, e vendedores ambulantes tentavam chamar a atenção dos pedestres. Ela observou o lugar onde costumava ficar todos os dias com sua bandeja. Por um momento as lembranças voltaram. O calor do sol, o peso das horas em pé, a incerteza de cada dia. Mas agora algo era diferente. Ana trouxe consigo uma caixa grande cheia de doces. Quando algumas crianças que brincavam perto dali se aproximaram curiosas, ela abriu a caixa. Hoje é por minha conta. As crianças riram e começaram a escolher brigadeiros, enquanto alguns vendedores da rua olhavam a cena com curiosidade. Um deles perguntou: "Você abriu uma loja?" "Não foi." Ana sorriu. "Algumas." O homem balançou a cabeça com admiração. "Então você venceu." Ana pensou por um momento antes de responder. "Não." Ela olhou novamente para a rua movimentada. "Eu só tive uma oportunidade." Naquele instante, um carro preto parou do outro lado da rua. Leonardo Montenegro observava a cena pela janela. Ele viu Ana conversando com os vendedores, distribuindo doces para as crianças e rindo com uma leveza que não existia quando ele a conheceu. Leonardo sorriu, porque no fundo ele sabia de uma coisa. Ele havia ajudado Ana Clara a abrir uma porta, mas quem realmente atravessou aquela porta foi ela mesma. E enquanto o sol se punha lentamente sobre a cidade de São Paulo, iluminando as ruas com tons dourados,
Uma história que começou com uma simples bandeja de doces provava algo que muitas pessoas esquecem. Às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é alguém que pare por um momento, olhe com atenção e finalmente enxergue o potencial que sempre esteve ali.